Olá, aqui é a Milene Siqueira, sou terapeuta, psicoterapeuta e te desejo boas-vindas aqui neste curso. Vou começar falando um pouco sobre uma percepção minha de um fato ocorrido. Até os meus 22 anos, mais ou menos, eu falava Lintainês, Estrela, Adriana, trabalho, bem tipo Cebolinha. Eu não só falava, eu também sonhava falando assim. E também eu pensava falando assim. Era inconcebível para mim pensar o 33, né? Por exemplo, que hoje eu consigo falar. Isso depois, né, do processo ali com a fonoaudióloga. Na verdade, foi um processo muito rápido, menos de uma semana. Eu já conseguia colocar o R, né, nas combinações de DR e TR. E depois que eu me dei conta disso, né, nossa, eu não conseguia sequer pensar com o R ali no lugar do L. Mas esse exemplo, ele serve para ilustrar, né, o que eu vou estar comentando também nesse curso. Esse exemplo também, claro, é aplicável em outras questões, mas tudo aquilo que a gente não sabe como fazer, que alguém não nos ensina da forma lógica de processar, a gente simplesmente não consegue fazer diferente, nem sequer pensar diferente. E por isso que conhecer as dinâmicas das quais nós estamos envolvidos, muitas vezes sem nem sequer dar conta, é tão importante, não só para nós, mas para todos também ao nosso redor, para o coletivo. E é por isso que precisamos tanto falar do sistema onde todos estamos inseridos, que é a sociedade patriarcal. E para início de conversa, é importante citar que talvez você tenha uma preferência por esse sistema ou um dogma estabelecido, mas eu te convido a acompanhar as aulas aqui e ao final refletir sobre tudo, porque não é sobre a imposição de um outro sistema que a gente quer falar aqui, mas sim sobre escolhas conscientes e de como a autocompaixão tem um papel relevante nessa decisão e na qualidade de vida como um todo. Nesta primeira aula aqui, eu vou falar bem brevemente sobre alguns termos relacionados ao sistema, mas tendo interesse sobre, procure saber mais, porque essa primeira aula eu vou dar uma pincelada aqui, geral, para início dessa conversa nossa. Então a gente pode começar lá pelo período histórico da colonização, né, onde teve apropriação de territórios, de recursos naturais, de mão de obra, como a escravização. Esse período é conhecido como colonialismo. E assim ainda age a chamada, hoje então, colonialidade. Aí esse termo é uma continuidade, na verdade, né, aos princípios lá, né, desse período histórico da colonização. E, igualmente, a colonialidade também dita sobre controle dos corpos, crenças, costumes, ao desejo de trazer seus dogmas como uma verdade fundamental. E crenças essas também já fundamentadas no patriarcado. Então se diz hoje que colonialidade e patriarcado se autossustentam, são inseparáveis. Patriarcado é a princípio um modelo de família, um modelo estrutural. O problema deste modelo é que é um modelo apenas, é um modelo de família. E essa família, esse único modelo, também, ao mesmo tempo, símbolo e sustento do patriarcado. O patriarcado é o sistema de ideias e crenças em que sustenta-se o machismo, o privilégio sobre condutas exemplares e estereotipadas do homem, do macho, condutas de violência, de opressão e, sobretudo, de poder.
de poder sobre algo, de poder sobre alguém. E entenda-se, então, esse macho sendo na escala de valores um homem branco, cis e hétero. Não estou detalhando aqui muito sobre questões de gênero, estenderia aqui a nossa aula, e não é o objetivo desse curso. E aí a gente tem o capitalismo, que por sua vez mantém as conquistas lá desde o colonialismo e usando-se das vantagens de privilégios, então, reguladas pelo patriarcado. O patriarcado é a ideia, como eu falei, ali dos estereótipos do macho, logo de uma única forma, onde a mulher e todo estereótipo ligado ao feminino, a mulher, é considerado o outro, como coloca Simone de Beauvoir na sua obra O Segundo Sexo. E então nós vivemos na bolha dessa narrativa patriarcal, e ela constitui os nossos meios de consumo, os nossos hábitos, os nossos afetos, a nossa psique, e é perpetuada pelos meios familiares, culturais e educacionais. Está lá desde os contos de fada, os dramas, as novelas, filosofia, a música, o teatro, psicanálise e as religiões, enfim, praticamente tudo. Mas, então, tem algo que escapa um pouquinho, desse legado, e algo pelo qual me aproximei como estudo e prática nesses últimos anos, que é a autocompaixão. Então, é disso que eu tratarei nas próximas aulas, ou seja, como a gente pode sair, conhecer um pouquinho mais, desses mecanismos sutis do patriarcado e, através da prática do cultivo da autocompaixão, a gente começar, pelo menos em nós, a quebrar esse patriarca que mora também dentro de nós. Te aguardo na segunda aula.